Povo rebelde, falsos profetas, grande idolatria. Essas são algumas das marcas do pior cativeiro que o povo enfrentou, o cativeiro da Babilônia. Nas leituras de hoje aprenderemos sobre isso. Queridos irmãos, que a graça e a paz de Jesus continue reinando sobre a sua vida. Estamos juntos na nossa caminhada bíblica e hoje nós vamos ler os capítulos 12 a 14. No capítulo 12, o profeta Ezequiel descreve a tristeza que era nos seus dias diante do cativeiro da Babilônia, algo inesperado, onde o povo teve que ser desterrado de Jerusalém e das terras de Judá e foram levados cativos para a Babilônia. E nesse tempo, além deles verem toda a desgraça que aconteceu com o povo de Deus e muitos que morreram, o texto trata de sentimentos que existiam em seus corações que revelam algo muito parecido com o que acontece hoje. Observe: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor e as tuas águas beberás com estremecimento e ansiedade. E dirás ao povo da terra: assim diz o Senhor Deus acerca dos habitantes de Jerusalém na terra de Israel. O seu pão comerão com ansiedade, e a sua água beberão com espanto, pois que a sua terra será despojada de tudo quanto contém, por causa da violência de todos os que nela habitam. As cidades habitadas cairão à ruína, e a terra se tornará em desolação, e sabereis que eu sou o Senhor. Aquele povo rebelde estava recebendo o castigo de Deus, e entre o castigo de Deus, o povo sofrendo de estremecimento e ansiedade, espanto, diante da violência que crescia. Uma vida distante de Deus só nos leva para termos mais ansiedade, estremecimento e espanto. Agora, se nós colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, lançarmos nossas preocupações sobre Cristo, Ele tranquilizará o nosso coração para vivermos em paz com Deus. No capítulo 13, o profeta fala contra os falsos profetas de sua época. A época já era de desgraça e de sofrimento, ainda tinha falsos profetas ensinando de maneira errada. E ele diz assim: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. E ele prossegue: tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E espera o cumprimento da palavra. Que coisa terrível! Gente que no meio da desgraça que já estava tomando conta de todos, se aproveitam ainda para dizer coisas mentirosas, falar em nome de Deus, sem terem sido enviados por Deus. Jesus Cristo nos alertou contra os falsos mestres e falsos profetas. Os apóstolos todos também nos alertaram. Tome cuidado, tem muita gente falando de Deus por aí, mas que não entende nada da verdade da Escritura. Saíram correndo para contar, como disse Ezequiel. São profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Gente gananciosa, gente que está aí só para tentar atrapalhar a vida dos outros. Ouça os verdadeiros profetas, eles serão fiéis às Escrituras. Você está alerta para isso? Você está lembrado dessas advertências do próprio Senhor Jesus? Não seja enganado, seja sábio. Ouça a palavra de Deus e os verdadeiros profetas. Finalmente, no capítulo 14, nós temos aqui agora o castigo que viria sobre os idólatras dentre o povo de Israel. E o que é interessante é que ele faz referência da idolatria na sua essência. E a idolatria começa dentro do coração. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. E ele pode adorar a muitas outras coisas, não só a imagem de escultura. E Ezequiel diz assim: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. E ele diz: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração
e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Portanto, todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. Deus estava entregando o povo a si mesmo, para que eles acreditassem nas loucuras que os falsos profetas diziam e os ídolos que os seus próprios corações imaginavam. Que situação lastimável era ver o povo nessa condição. Mas apesar disso tudo, Deus ainda conclama aquele povo ao arrependimento. Convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai de costas as vossas abominações. Ainda hoje Deus nos convida, Deus convoca as pessoas, notifica a todos que em toda parte se arrependam, abandonem sua vida de pecado e procurem viver para a glória de Deus. Muitos não ligarão para isso, mas alguns Deus tocará no coração, essas pessoas sentirão um desejo enorme de se voltar para Deus, arrependidos e contritos. Que você esteja entre estes que estão ouvindo a voz de Deus. Que Deus abençoe sua vida e as reflexões nesta quarta-feira.